Estamos de volta com Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado, Dr. Jandrei Rogério Marcos, médico pediatra e especialista em dermatopediatria e infectopediatria. No primeiro bloco, nós conversamos com o Dr. Jandrei, falamos sobre infectopediatria. E começamos também com a dermatopediatria. E agora vamos continuar falando sobre esse tema, né, doutor? Uhum. E eu queria perguntar para o senhor a questão, quais, tá, são as, por exemplo, a procura no consultório de show, o que é mais frequente hoje, né, com os recém-nascidos e adolescentes? O que mais procura, né, para o senhor resolver no consultório? Adolescente é uma faixa etária que normalmente tem muita acne. É verdade, eu tive muita quando eu tinha meus 17 anos. Dá muito trabalho, mas é uma das coisas que a gente consegue melhorar muito, né? Tanto o aspecto estético, né? A aparência que fica muita lesão de pele, muito incômodo, como também a gente tem que envolver a parte, né, psicológica da pessoa. Então a gente precisa melhorar isso aí, porque o adolescente já é uma pessoa que se sente excluída muitas vezes, e a acne é um fator muito importante para fazer consultas, para melhorar até a autoestima dessas crianças, né, desses adolescentes. Com certeza. Recém-nascido, a maior procura, assim, são os primeiro mês de vida, normalmente tem bastante procura, dúvidas sobre sabonetes, sobre quais produtos utilizar, né, lenços umedecidos, questão de higiene, como deve ser feita do coto umbilical, também tem bastante procura. Algumas manchas que podem vir ao nascimento, né, algumas situações diferentes assim. E o período neonatal também tem algumas doenças de pele bem específicas que a gente consegue tratar e muitas vezes orientar o que tem que ser feito. O lactente, que é aquela criança que já passou de 28 dias, as procuras são principalmente a questão de assaduras, e já começam as alergias mesmo, né? As assaduras são super frequentes, né? Tem trabalho mostrando 20 a 30% das crianças fazem algum tipo de assadura, né? de dermatite na área de fralda, no período do primeiro ano de vida. Então é uma situação às vezes desconfortável para a família, porque a criança chora, a família tenta trocar fralda, tenta trocar pomada e muitas vezes não resolve, às vezes precisa de alguma orientação a mais. Ah, tá certo. Bom, doutor, nos deparamos com diversas alterações, né, dermatológicas em criança. Muitas delas acabam gerando dúvida nos pais. Quais as principais características que encontramos mais comumente? A doença que mais vem no consultório é a dermatite atópica. Então, assim, é uma doença de pele crônica, ela faz recidivante, então ela fica indo e voltando. Tem muito prurido, pele seca, né, e fazem muitas lesões em vários locais do corpo que incomodam bastante a criança. Não tem risco de morrer de dermatite atópica, mas incomoda muito, e quando uma criança não consegue dormir, ninguém na casa consegue. Com certeza. Né, com certeza. É visível isso. Então é um transtorno para a família, e muitas vezes a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças com orientações, com tratamentos adequados, para evitar que piore ou que faça alguma infecção em cima da lesão base. Certo. Doutor, quais são as principais queixas no consultório sobre dermatologia pediátrica? Então, além da atópica, né, a dermatite atópica, né, é muito frequente. A gente aqui no estado tem uma situação que tem um número maior de micoses, provavelmente relacionado ao excesso de banho, né, aqui é muito comum as pessoas tomarem bem mais banho do que em outras regiões. Por causa do calor, né, doutor? Calor demais, e o problema do banho em si não é tanto o problema, mas o excesso de uso de sabonete, e muitas vezes não ficar seca a pele, né, deixa a pele molhada, o cabelo molhado. Isso facilita com que o fungo cresça e, né, acaba acontecendo a infecção que muitas vezes a gente tem que conduzir, que tem que tratar no dia a dia. As acnes nos adolescentes são super frequentes, né? Cicatrizes também é outra situação que a gente consegue manejar, melhorar no dia a dia. E algumas lesões congênitas de pele que surgem volta e meia, né? Que precisa de orientação de risco. Hemangiomas, que são situações que tem tratamento hoje em dia, então não deixar acontecer, não deixar aumentar muito. A gente começando o tratamento precoce de um hemangioma, que é uma lesão que surge normalmente nos primeiros 15, 30 dias de vida, a gente consegue melhorar muito a estética final da lesão. Esse hemangioma,
o que seria, doutor, assim, para a gente explicar melhor para os nossos telespectadores, né? Porque às vezes falei hemangioma, mas o que é isso, né? O hemangioma é uma lesão que surge na criança, normalmente entre 15 e 30 dias de vida. Tem um aspecto vermelho. Né? Fica vermelho. Parece um monte de bolinha vermelha. Ah, tá. Bem aglomerada, bem próxima uma da outra. Essas bolinhas vão se fundindo, elas vão aumentando e viram um tumor, uma bolinha vermelha. A grande maioria das vezes fica só uma bola mesmo. Algumas vezes ela se espalha, ela aumenta de tamanho, às vezes pega parte da face, pescoço, às vezes tem dentro da laringe também. Então, é uma doença que a gente tem tratamento eficaz há pouco tempo. A gente tinha alguns tratamentos que não eram tão eficazes, mas tratamento mesmo a gente já tem pouco mais de 10 anos agora. Doutor, quando eu, na minha juventude ainda, adolescência, meus 16 anos, 17 anos, eu tinha acnes, né? Uhum. Que a gente chama de espinhas, né? Espinhas. No rosto e tal. E aí falava que era o seguinte, não, porque come muito chocolate, come amendoim. Tem a ver essa questão? Já tentaram ou é uma provar. questão hormonal, é uma questão... Já tentaram provar muito essa questão da alimentação em si. A associação é muito relatada por algumas pessoas, mas na literatura não tem uma comprovação científica ainda muito adequada. O que a gente pode imaginar no dia a dia? A acne pode acontecer pelo excesso de gordura na pele, Às vezes a gente transpira muito, né? Transpira e assim, o excesso de gordura, de sebo, né, que produz na pele, pode estar relacionado realmente a alguns alimentos gordurosos, mas não pelo alimento em si, por você estar se contaminando, digamos, com ele. Então, quando você vai comer um hambúrguer, você suja teu rosto com aquele hambúrguer. Então, você leva a gordura, de comer, né? Você acaba levando um pouco para a tua face aquela gordura que tem ali. Talvez esse seja um papel mais importante do que ingerir o alimento em si. Entendi. Bom, doutor, já que estamos falando aqui sobre pele e cuidados, né, com as nossas crianças, eu tenho 2 netinhos, né? Tenho um de 3 meses, que fez agora 3 meses, uma coisa mais linda, puxou o vô, né? Claro. E uma neta de 6 anos. Então, eu pergunto para o senhor, qual a importância de fazer uso, né, do protetor solar na idade deles? A criança de 3 meses, o senhor acha que é necessário passar protetor solar ou não? A de 6 anos, sim, né? Porque ela já sai, vai para a escola, vai... O que o senhor me diz da importância desse protetor solar, né? A gente mora numa região extremamente ensolarada. O sol aqui atinge índice muito alto de ultravioleta, queima muito a pele e envelhece muito a pele. Isso é um problema a longo prazo. A gente sabe hoje que a maioria da exposição solar acontece até os 18 anos. Tem trabalhos mostrando 80% da exposição da vida acontece até os 18 anos. Até os 18. Então, a gente mudar a nossa cultura, começar a proteger os nossos filhos, os nossos netos da exposição excessiva e desnecessária ao sol, é o primeiro caminho para a gente melhorar. A gente tem países como a Austrália, Nova Zelândia, que dentro da educação escolar existe a educação ao sol. Eles são orientados como se proteger do sol desde a primeira série, situações como você ter dispenser de protetor solar em alguns locais, ônibus, repartições, esses locais públicos que têm grande circulação. Isso faz parte da cultura de lá, porque lá é uma região que as pessoas são muito brancas lá também, e lá tem um índice muito alto de câncer de pele. E a proteção desde a infância é importante para evitar a ocorrência de câncer de pele mais para frente um pouco ainda. Aí você falou do teu netinho de 3 meses, né? A gente não tem, infelizmente, nenhum protetor solar que seja 100% seguro nessa fase ainda da vida. O que a gente orienta? Hoje a gente tem algumas roupas com proteção solar, tem a identificação de proteção solar, o V-Protect lá que eles colocam, qual que é o fator de proteção que a roupa tem. Qualquer roupa tem alguma proteção solar, isso é importante entender, mas essas roupas têm um material químico preparado para melhorar isso. Até 6 meses não tem protetor. Então o ideal é só utilizar a roupa. De 6 meses é que então pode utilizar um protetor na criança, no bebê. Com certeza, já é indicado usar. O ideal é que a gente aprendesse a ter um pouco de cultura em cima disso, que a gente usasse o protetor solar todo dia. O protetor solar ele não é só para evitar câncer, ele evita envelhecimento também.
Aqui no Brasil a gente tem uma situação que a gente vê adolescentes de 16, 15 anos que já têm fotoenvelhecimento, que eles já estão com a pele parecendo pele de 25, 30 anos. Ele fica muito exposto ao sol, Se expõe né? de forma desnecessária. Né? Então, assim, a criança vai brincar no sol, passa protetor. Não tem por que você não fazer esse hábito na criança. Escovou o dente, passa o protetor, vai sair na rua, passa o protetor. Né? A gente precisa educar nossos filhos a utilizarem, porque cada vez mais a gente precisa evitar doenças futuras. E a gente tem uma expectativa de vida muito maior hoje, né? Os nossos filhos que nascem, eles vão chegar aos seus 90, a gente torce 100 anos aí, com boa saúde. E por que não chegar com uma boa aparência também? Né? O protetor solar ajuda muito nisso. Com certeza. Pra você ver, o senhor vê, né? Quando eu era minha juventude, adolescência, então tinha meus 14, 15 anos, 16 anos, uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, já era uma pessoa idosa, não é? Hoje não, hoje a nossa qualidade de vida melhorou muito, né? Uhum. E hoje é em torno de 80 anos, né? 75 a 80 anos, né? A estimativa de vida, né? Já é uma estimativa bem maior, né? Bem maior. Igual o senhor está falando dos nossos netos agora, filhos pequenos, né? Então, logicamente, vai chegar a 90. Né? E no caso, doutor, tem várias marcas, vários tipos de protetor solar. Tem alguma, assim, específica que o senhor... Não digo pela marca, né? Pelo nome. Mas pela qualidade ou pelo teor de proteção, alguma coisa assim? A gente tem que observar o seguinte, os protetores solares têm dois tipos, um químico, que absorve o sol para ele, uma substância química que absorve, e o protetor físico, que é aquele que faz uma barreira na pele. O protetor químico dá mais alergia, então a gente tem que evitar o protetor químico na criança, principalmente até 2 anos. Certo. O que é o ruim? O protetor físico ele é um protetor mais gosmento, a cosmética dele é um pouco pior. São aqueles protetores que parecem pomada de hipogloss. Né? Então, assim, é uma coisa mais gosmenta mesmo. Comercialmente, a gente tem hoje o da Mustela, que é um bom protetor, e o da La Roche-Posay, que também é um bom protetor para criança. Maravilha. Bom, doutor, nós vamos para um breve intervalo, tá? E aí, voltamos já já. Fiquem aí, não saiam aí da frente do seu smartphone, do seu computador. Fique aí, nos aguarde. Estaremos de volta em alguns minutos.